Bom dia. Então, damos continuidade à nossa aula de filosofia, primeiro ano, página 113, onde nós iremos elencar aqui, né, algumas questões sobre a ética, principalmente ética das emoções e do desejo, pensado no mundo racionalista, que é o mundo do século XVIII para o século XIX. Né? Então, esse mundo racionalista, né, ele vem nos primórdios do princípio do humanismo. Eu vou ser mais, é, eu vou ser mais moderno e contemporâneo, né? Então, ele vem da Idade Moderna, né, com o humanismo, depois, posteriormente, com o iluminismo do século XVIII, né? Que tem a sua base no humanismo, o qual tem a sua base, busca lá no racionalismo dos gregos da Grécia Antiga. Então, eu fiz aí a ponte com vocês aqui, certo? Então, na página 113, nós temos uma indicação ali, né? Temos uma imagem ali que tá lá, certo e errado, né? Cada uma dessas palavras tem uma seta, né, indicando. Então, certo para um lado e errado para o outro. E é assim que nós pensamos, né? Entre certo e errado, nós temos distinções, né, a respeito, né, do que é certo e do que é errado. Nessas distinções, elas estão baseadas no quê? Né? Baseado muito em nossa concepção, tá, cultural. Então, o que é certo para nós, o que é errado para nós, vem muito do que nós aprendemos, né? A nossa cultura, certo? Então, e de que forma foi isso? Bom, foi de uma forma racional. Isso é para nós pensarmos a partir de um ponto, de uma estrutura. Né? Como nós pensamos a partir desse ponto, de um ponto, de uma estrutura, nós principiamos, né, nós desenvolvemos o nosso pensamento. Será que é só por intermédio da razão que pensamos o que é certo e o que é errado? Ou agimos também conforme o nosso emocional? Hum? Razão é uma coisa, emoção é outra, né? Não é isso? Emocionalmente você pode ser ou pode agir muitas vezes irracionalmente. Então tem isso, né? Às vezes você agir, o teu agir, às vezes compreende a razão ou a emoção, ou os dois juntos, né? Mas um sempre vai predominar sobre o outro, né? Você, de repente, alguém comete algum tipo de maldade para o teu cachorro lá, né? Bate nele. Você vê uma cena daquela, você vai muitas vezes agir emocionalmente, claro, mas controlado. Claro, você pode chegar e conversar com a pessoa, perguntar por que bateu, mas você pode já. Muita gente chega e bate no cara, né? Da pessoa que bateu no teu cachorro. Né? Muitas vezes um ato de violência que você acaba assim presenciando, tá? Por exemplo, alguém batendo numa criança ou alguém batendo numa mulher, muitas vezes fica tocado a tal ponto que a tua emoção extrapola a razão. E você vai lá e prega a mão no sujeito lá, né? Ou não. Às vezes você mesmo tocado pela emoção, você racionalmente você busca um diálogo, você busca compreender o outro, né? Ou pelo menos tentar compreender o porquê que ele fez aquilo. Então tem essas questões que são importantes a gente sempre buscar aqui no nosso trabalho aqui, né? Mas enfim, o que que seria então o ponto de vista da apostila? O racionalismo ético é a única concepção filosófica da moral. Uma outra concepção filosófica é conhecida como emotivismo ético. Então, a
razão é a que mais nós conhecemos dentro da concepção da filosofia e da moral, o ser racional. Só um minutinho aí, tá? O ser racional, então, a razão é o que nós mais compreendemos dentro a partir da razão, nós temos uma estrutura muito forte, que é a razão. A partir da razão, nós temos uma estrutura muito forte para se pensar como essa base é muito forte, para se pensar toda essa estrutura. Não, nós temos uma base muito forte para se pensar a estrutura, desculpem, né? Às vezes eu me perco um pouco. Então, o que que seria essa estrutura? Seria estar embasado em alguma coisa. Então, o pensamento do homem está embasado no raciocínio, na razão. A partir dali, nós pensamos tudo o que vem, como ele se comporta, de que forma ele faz, de que forma ele se comporta, de que forma que ele trabalha, de que forma que ele faz as coisas acontecerem, e a partir do raciocínio. O emocional é difícil você pensar alguém, ou pensar como base para uma estrutura, porque o emocional muitas vezes ele pode ser desequilibrado. Ele pode ser equilibrado e desequilibrado. O racional já não. Bom, segundo o nosso pensamento, né? Segundo a nossa construção, né? Dessa lógica aí, certo? Mas é verdade. Uma coisa tem que é verdade. É o racional, o ser da razão, ele é mais bem estruturado do que o ser que é emocional, ou o ser que age através das suas emoções. Porque cada um comporta-se de uma forma emocionalmente diferente do outro, não é verdade? Você pegar, por exemplo, lá já teve casos que aconteceu comigo, por exemplo, de um amigo meu ter perdido a família em um espaço de tempo muito curto com relação à morte de um para o outro, né? Então, a mãe dele morreu numa data lá X, o pai dele 2 meses depois morreu, e para piorar, o irmão mais velho dele havia morrido também, ele ficou sozinho. E, e eu tentei, né, encontrava ele nesses momentos, e falei, meu Deus, esse cara deve estar ficando louco, né, imagina, perder tudo, assim, né? Perder a família, né, em um curto espaço de tempo, né. Mas não, rapaz, o sujeito, assim, totalmente, né, assim, quase que emotivo. Pois é, perguntou para ele: "Como é que você tá?". "Não, pois é, morreu, né, fazer o quê, né?". Mas quase que emotivo, né. Conheço outras pessoas que o cachorro morreu, a pessoa ficou em depressão 1 mês, cara, entendeu? Então é muito do ser humano isso, né. É muito de como o ser humano entende a vida, né, ou do sistema, do seu sistema emocional, como ele reage às coisas. Isso muitas vezes até pode ser ou pode significar, representar uma doença, né, dependendo da situação, né. Por exemplo, o caso dos psicopatas, não é verdade? O psicopata ele age, né, de uma forma fria em uma situação que para muitos, seria uma primeiro que não ele não suportaria nem de ver, né, como é o meu caso, né, você maltratar alguém, você judiar de alguém, você matar alguém, né, então tem pessoas que agem de uma forma, totalmente desumana. E não sentem nada, cara, né. Vamos perguntar para o cara detalha aquelas coisas, né, por exemplo, os criminosos, né, que muitas vezes vão fazer aquela reconstituição do crime, na cena do crime, né, vão reconstituir. O cara vai lá numa boa, né, faz lá: "Ah, porque eu fiz isso, isso, isso", acabou. O cara detalha a cena ali tranquilamente, né.
É diferente de uma pessoa que tem, né, uma emoção, né? Se ele vai fazer aquilo, ele vai recordar um momento de horror a qual ele, sabe-se por que cargas d'água ele cometeu aquele crime. Então, é muito difere um para o outro ali, né? Então, o que que nós temos lá? Para o emotivismo ético, o fundamento da vida moral não é a razão, mas a emoção que eu estou falando para vocês. Para o emotivismo ético, o que que é o emotivismo? Um emotivismo que depende de um comportamento. Não, para ele é a emoção que é a grande mantedora, né? A que mantém, a que promove, ou a promotora ou a mantedora desse comportamento, né? É o emotivismo ético, né? Aquilo que ele sente, vai criar a possibilidade das ações. Legal? Tudo bem? Então, lá, ó. Nossos sentimentos são causas das normas e dos valores éticos inspirando-se em Rousseau. Rousseau, filósofo desse momento, né, desse período, né? Alguns emotivistas afirmam a bondade natural dos nossos sentimentos e nossas paixões, e que são, por isso, a forma e o conceito de existência moral como relação intersubjetiva e interpessoal. Então, o que é isso? Uma forma de conteúdo da existência moral, quais são? A paixão, né? Uma conteúdo da existência moral, que é uma relação intersubjetiva e impessoal. Então, cada um tem a sua forma, né? de, de interferir, de agir neste mundo, né? E essa forma muitas vezes se identifica com outras formas. Por isso ela ser intersubjetiva e interpessoal, não é apenas de um, mas sim de outros. Então, para alguns pensadores, se você age, né, conforme o seu estado de emoção, você cria no outro a mesma possibilidade. Se você age com amor, você cria o amor. Se você age com ódio, você cria o ódio. Né? Isso para alguns está dentro de nós. E não tem a razão, o raciocínio que, que possa interferir nisso tudo. Entenderam? É plausível, dá para se pensar dessa forma. Assim. Quer dizer, tudo dá para você ter. Dá para você. Em tudo você pode ser iludido, né? Depende muito da forma como a pessoa chega em você. Né? Isso pode ser aplicado dentro da religião, como muitas vezes o é. Né? Tanto o amor quanto o ódio. O amor pelo, né? Vou colocar assim, o elemento comum que é Deus, né? E o ódio, né? É você fazer com que as pessoas acreditem que quem não ama a Deus é seu inimigo. E aí você cria o quê? Religiões fundamentalistas, né? Com bases no ódio de quem? Do outro, porque o outro é diferente. Complicado, né? Vamos olhar aqui. Na continuidade lá então. Há ainda uma outra concepção ética, francamente contrária à racionalista, tá? E por isso muitas vezes chamada de irracionalista, que contesta a razão, o poder e o direito de intervir sobre o desejo e as paixões, identificando a liberdade como uma plena manifestação do desejame e do passional. Essa concepção encontra-se em Nietzsche
em vários filósofos contemporâneos. O que ele fala? Ele fala da questão da liberdade, que está para além da emoção e além da razão. Para o Nietzsche, tudo está baseado na liberdade, né? Ou na identificação da liberdade como manifestação, né, do desejo. Esse desejo indifere do racionalista ou, né, do emotivo, né, da pessoa que sinta uma emoção, como ele fala, um emotivismo ético. Então, para ele, o Nietzsche ele pensa a partir da liberdade do ser humano. Então, a partir da liberdade que o ser humano interfere em seu meio, né? Então, vamos ver com mais detalhes o que é isso. Ó. Embora com variantes, essa concepção filosófica pode ser resumida nos seguintes pontos principais, tendo como referência a obra de Nietzsche e a genealogia da moral. É claro que nós estamos falando no conceito de moralidade. Então, quais são os pontos aqui que Nietzsche... Olha, cara, é muita coisa aqui. Vocês têm lá... Vocês têm uma coluna, né, sendo expressivamente, né, falando sobre as manifestações dessa relação de liberdade do ser humano com relação à sua moral, e você tem do outro lado uma concepção de ética, né, que suscita de duas observações, tá? Então, de todas as concepções que você vai ter aqui, duas ele vai observar aqui, o autor aqui. Então é bastante coisa e dá pano para manga aí. Não é difícil, porque se trata, né, de um pensamento que não está, vamos colocar, nós não desconhecemos. Né? Vocês vão analisar, sempre que você analisar a filosofia do ponto de vista nosso, de como nós entendemos aquilo que o autor está falando, né? E não diferente, né? Porque se for diferente, você não está concordando com o autor. Você não pode se colocar com relação ao que o autor coloca ou pensa, né? Você tem que partir do ponto de vista que você tem a respeito daquilo que o autor pensa. Né? Ele é apenas um estudo, onde você pode moldar, né, isso para a sua concepção, para o que você entende. Então, isso é muito interessante. Então, o que ele vai falar? Qual que é a ideia aqui? Ó? Primeiro, a moral racionalista foi erguida com finalidade repressora. Não, a moral racionalista é a razão. Foi erguida com finalidade repressora e não para garantir o exercício da liberdade. Então, para ele, a razão foi imposta. E, de uma certa forma, o Nietzsche tem razão. Por quê? Porque a razão, onde que nós buscamos os pensadores da razão? Aonde? Em que momento da nossa história nós buscamos pensadores da razão? Lá na Grécia Antiga, os pré-socráticos, depois nos socráticos, Sócrates, né? E toda a sua puxação de saco lá, na verdade, aquele monte de gente lá, né, seguindo Sócrates, né? Depois Platão, depois de Platão, Aristóteles. Mas quem são esses caras? Esses caras... Será que esses caras trabalhavam? Será que esses caras viviam a vida que nem nós vivemos hoje? Por que nós estudamos esses caras? Sendo que a concepção de vida que eles tinham era diferente do nosso. Eles observavam o ser humano, mas não sentiam o ser humano. Eles criaram o ser humano a partir do pensamento racional, olha. E como eram ovacionados em seu tempo, foram aceitos. Mas será que eles cabem para os nossos dias atuais? Será que até a própria forma que nós entendemos como certo é certo? A gente está questionando sobre isso, porque foi imposto isso.
né? E a partir do momento que é imposto uma coisa para você, você não pode, é imposto. Você não tem o direito de pensar além daquilo, porque aquilo é aquilo. Então, até que ponto aquilo é aquilo? Até que ponto a verdade é verdade? Por isso que Nietzsche é importante, né? Ele é um cara que, na verdade, se vocês começarem, se a gente for começar a passar a pensar Nietzsche, né? Na verdade, a gente sente um pouco uma certa, um certo redundante, uma certa questão redundante, né? Uma certa questão que volta, né? Pô, isso daí vai deixar o cara louco, né? É a primeira coisa que você pensa, né? E de fato, Nietzsche morreu louco, né, em 1900. Ele ficou louco, né? Mas não ficou louco pensando da forma como nós estamos pensando aqui. Isso daí é fichinha, isso daí foi né, um brilho na cabeça dele. Agora, ele se aprofundou mais em assuntos, né? Ele foi teólogo. Foi não. Ele começou a estudar teologia, se eu não me engano. Começou a estudar teologia e filosofia, né? Daí acabou largando, né? Ele foi especificamente para a filosofia, se tornou um filósofo catedrático, ou seja, deu aula, tudo, mas não chegou a exercer, preferiu a escrita, a vida como escritor. Tá? Então, veja, é uma questão dentro das demais ali. Eu sugiro que vocês leiam e que vocês leiam para complementar a sua vida, o que vocês, as suas vidas, e não para passar em prova de vestibular apenas, ou para passar para o segundo ano. Isso daí vocês conseguem facilmente. Eu quero que vocês vejam isso com relação às suas vidas. Entendo isso com relação às suas vidas. O que isso significa para vocês? O que significa viver para vocês com esse pensamento? Falou? Até amanhã.